Podemos começar por falar de um dos problemas graves que Évora tinha nesse momento. Évora não tinha tido crescimento económico quase nenhum, era uma cidade relativamente parada, não tinha crescido nas zonas encostadas às muralhas. E Évora estava rodeada por 18 bairros de origem clandestina, chamada origem clandestina. Ora bem, vejamos o problema complicado, ou muito complicado, que se punha a cidade de Évora. Porque estavam a viver naqueles bairros, numa situação que não era aceitável de forma nenhuma em termos de um crescimento urbano, uma população que era uma população que tinha recebido o 25 de Abril como uma vitória sua, a conquista da sua habitação. Tinha que haver regras. Para isso, portanto, para que houvesse essas regras, foi estabelecida algumas estratégias. Primeira, preencher os lugares técnicos que a Câmara precisava. Évora precisava de técnicos. Portanto, era preciso chamar técnicos para a cidade e para Évora. Técnicos que não estavam em Évora. E com o objetivo claro que havia, que era resolver os problemas urbanos que Évora tinha. Não era para preencher lugares, não. Eles estavam lá, foram para cumprir um objetivo que o município tinha traçado. Segunda questão, segunda forma de abordar isto, era ter uma visão estratégica da ocupação do território. Nós, em Évora, introduzimos o conceito de plano diretor ao nível do plano concelhio. E isso é uma introdução da administração da Câmara de Évora. Não existia no país e fomos nós que o fizemos. Criou-se, uma equipa muito pequena, uma equipa de não mais do que 5 ou 6 pessoas, que envolvia arquitetos, que envolvia engenheiros, que envolvia desenhadores, enfim, e que procurou, de alguma maneira, implementar um trabalho que se tinha iniciado exatamente com o próprio núcleo, que era o chamado Programa de Recuperação do Centro Histórico de Évora. Fizemos uma pequena pool de técnicos para formular o concurso público para a elaboração deste plano diretor. O concurso era público, concorriam todos os arquitetos e todos os gabinetes que se quisessem candidatar, mas considerou-se que a que tinha, de facto, melhores condições, foi a equipe formada pela equipe de Risco e da CAU, na altura, o arquiteto Bruno Soares e o arquiteto Manuel Salgado. Quando apareceu esta oportunidade, foi conversar com todos e dizermos todos que sim e avançarmos para o concurso. Pronto, e daí, a partir daí, pronto, desencadeou-se todo o trabalho. E, portanto, nós entramos com essas várias vertentes, do urbanismo, a demografia, a geografia, as infraestruturas, portanto, tudo isso, e um desafio foi experimentarmos e aprofundarmos a questão do trabalho multidisciplinar, embora a equipa foi fundamentalmente coordenada por mim e pelo Manuel Salgado, portanto, com o grupo técnico, parte do grupo técnico fazia parte dessa tal empresa Cipro, outros eram amigos nossos que se juntaram e outros eram o meu ateliê, portanto, e foi aí que nós articulamos e compusemos a equipa. Era um programa claramente revolucionário para a altura, porque efetivamente procurava, mais do que propriamente fazer uma intervenção física exclusiva, portanto, na área do centro histórico, procurava fazer, portanto, um conjunto alargadíssimo de intervenções económicas, sociais, culturais, ou seja, procurava fazer uma visão integrada do desenvolvimento daquele território e fazia-o através de medidas
específicas, programáticas, que estavam perfeitamente delineadas no trabalho que estava em curso. Portanto, foi um processo muito vivo e muito envolvido e que foi fundamental para a construção das propostas do plano. Portanto, esse desenvolvimento das propostas do plano, como eu lhe disse, com uma equipa bastante nova, nós tínhamos 2 consultores de peso, que era o Gonçalo Ribeiro Teles e era o Nuno Portas, portanto, apoiámos-nos, pronto, não participavam diretamente do trabalho, digamos, regular da equipa, mas participaram muito a discutir também, envolveram-se neste processo. Com uma grande vontade de fazer um trabalho diferente e em circunstâncias diferentes. De facto, nós tivemos ali uma oportunidade de experimentar técnicas, aplicar técnicas e metodologias que conhecíamos, mas que não tínhamos aplicado, e de inventar, digamos assim, algumas coisas para resolver problemas. O Presidente da Câmara e eu fomos a Paris, beneficiando de uma iniciativa que se estava a fazer pelo Conselho da Europa, não em Paris, mas sim em Friburgo, na Suíça, e resolvemos ir lá na nossa ida, portanto, a Friburgo, para tentar, de alguma maneira, fazermos, portanto, uma apresentação, chamemos-lhe assim, do caso de Évora e ver o que é que acontecia. Nessa altura, nem eu, nem o Abílio estávamos muito seguros que Évora tivesse uma repercussão assim tão forte e lembro-me bem que o Abílio me perguntava: mas tu achas que que nós vamos lá chegar e que isto tem assim tanto peso, tanta capacidade para mover, portanto, e interessar, portanto, estas pessoas? E eu lá ia dizendo que sim, embora também eu tivesse as minhas dúvidas se efetivamente isso poderia acontecer ou não. Resultou desses técnicos, desses especialistas do Conselho da Europa e outros profissionais que vieram cá, estudaram, aprofundaram e até ficaram admiradíssimos com os livros de Túlio Espanca. O Inventário do Património Artístico de Túlio Espanca é uma obra monumental que especifica Évora, cada igreja, cada monumento e tudo quanto lá no interior. Escreve e tem fotografias. Isto criou um reconhecimento dessas pessoas todas pelo grande valor que Évora tinha e tudo documentado e tudo informado. A partir daí é que veio a ideia, então vale a pena considerar. A Unesco chegou a fazer o laboratório de Bairro aqui no Centro Histórico. O laboratório era demonstração no terreno de recuperação de habitações, em que se expunha o que é que se pretendia da recuperação do Centro Histórico, os materiais a utilizar, a ginástica que se tinha que fazer para que num pequeno prédio as famílias pudessem acomodar para que a recuperação pudesse ser feita. Houve experiências logo de 2 casas que aceitaram esse esforço. Tudo isto foi criando a dinâmica para nós tentarmos depois a classificação. E foi assim que apresentamos a classificação e foi classificada sem eu ter me deslocado a Paris. Digo isto porque na altura ainda se dizia: oh, não, estas coisas internacionais, tem que se lá ir, mas ia perguntar: mas tem que lá ir, mas porquê? Se isto tem tanto valor, vou lá fazer o quê? Então, as pessoas sabiam, né, que as coisas da sua influência. E não foi classificado por unanimidade logo a primeira vez, sem qualquer. E sentiu-se mesmo que era um património. Évora, cidade de Évora, foi uma referência, e continua a ser, mas foi uma referência da gestão urbanística, da gestão do território, durante a década de 1980, porque foi, de facto, o plano foi um marco, mas a atividade da Câmara Municipal, da autarquia, foi, de facto, exemplar e era uma referência na época. Claro que depois foram aparecendo outras coisas, outras experiências, e enfim, foi-se esbatendo. Mas, visto assim à distância, de facto, eu não posso esquecer o marco, o plano diretor e o planeamento que se fez, a relação com a autarquia e a importância que Évora veio a ter e que se repercutiu até para fora do país. Nós trabalhávamos muito diretamente com as juntas de freguesia, articulados com a Câmara, obviamente. Fizemos os esquemazinhos, estudámos cada povoação,
e fizemos propostas, pequenas propostas de ordenamento, que depois eram enviadas às juntas de freguesia, que as criticavam, discutiam localmente e depois remetiam com as propostas. E houve os juntas de freguesia que fizeram alternativas aos esquemas que nós mandávamos. Uma espécie quase de contraplano, a dizer, não, nós queremos isto. E pronto. E foi também aí foi um aspecto inovador, mas e que foi extremamente importante, porque ganhou-se uma base de apoio ao processo do planeamento. Quando fomos para as discussões, todas as pessoas sabiam, de um modo geral, o que é que estavam a falar. Não é? Problemas rápidos, um deles, televisão. Televisão era um sem número de cabos e de antenas espalhadas pela cidade. Era uma coisa aflitiva. Problema número 2 e mais grave. Como é que se circulava na cidade em termos de trânsito, circulação? Na parte, digamos assim, de circulação e transportes do plano de urbanização de Évora é apontada a necessidade de retirar tráfego automóvel do centro da cidade, do centro histórico da cidade, porque claramente se tinha a noção de que grande parte desse tráfego não interessava propriamente à cidade, mas eram tráfegos de atravessamento que resultavam de memórias antigas das pessoas, quando andavam sobretudo a pé, e da importância histórica que o centro de Évora ainda naquele momento tinha em termos de atividades económicas, em termos de serviços, em termos de serviços públicos, serviços privados, todo o terciário, etc, etc. Estávamos a fazer o plano de requalificação da circular, portanto, depois da circular ter passado de estrada nacional distribuidora para a região, não é? Para uma via urbana distribuidora da cidade. Essa foi uma das mudanças importantes do plano de circulação e transportes que se fez. E dessa mudança surgiu então a necessidade de fazer um plano de requalificação então da via urbana, que no fundo é envolvente das muralhas. E quando nós começámos a fazer esse trabalho, esse estudo, verificámos uma coisa que é óbvia, mas nós não tínhamos percebido, que as muralhas estavam parcialmente aterradas. Estavam aterradas a cerca de 2 metros, em alguns pontos ou mais. E quando percebemos isso, até porque a documentação, basta ver a documentação, aquelas muralhas tinham uma barbacã e um caminho de ronda, e estão lá as portas nas torres por onde passava, é muito óbvio, mas é óbvio e não se vê. Quando percebemos disso, dissemos à Câmara, olha, a muralha está enterrada. E, portanto, o que nós propomos é que não se façam intervenções para estabilizar e consolidar o que lá está, mas isto tem de ser tudo transformado e tem de ser reposto à altura da muralha e tal. E, portanto, a posição da Câmara e do Presidente foi: vamos parar, vamos pensar e vamos decidir. Passados uns tempos, voltámos a conversar e a decisão foi: em Évora não se pode fazer uma coisa dessas, vamos mesmo parar e vamos fazer as escavações e portanto, repor a muralha. Isto tudo passou-se em 1980, 82. Aquilo era um projeto da cidade, não era só um projeto daquele executivo, daquela força política, tinha que ser um projeto da cidade. Eu acho que isso foi muito importante, porque isso, por outro lado, também permitiu sedimentar a confiança entre as pessoas e os políticos. Porque quando um tipo não tem forças políticas a utilizar o medo que as pessoas normalmente têm das mudanças, as pessoas são normalmente conservadoras, então em termos de mobilidade são hiperconservadoras. E então quando nós estamos a passar de uma geração que andava a pé ou de bicicleta ou de motorizada para uma população que passa a andar de transporte motorizado, seja autocarro ou seja automóvel, então ainda pior, o grau de conservadorismo aumenta exponencialmente. Todo este percurso foi pontuado por visitas que foram sendo feitas, quer pelo Totterman, quer pelo José Rabiz, quer pelo Schmidt, quer por, enfim, toda uma série de entidades que
de alguma maneira, falavam sobre o centro histórico, sobre a valia do centro histórico, sobre a necessidade de reabilitação do centro histórico, e isso foi criando uma campanha interna na cidade que permitiu que nós integrássemos toda uma série de novas imagens sobre o centro histórico e que o próprio Éborense começasse outra vez a sentir pela parte do centro histórico uma ligação muito mais forte e um carinho bastante grande. Nesta envolvência de toda a gente, sem olhar nem a credos, nem a religiões, nem a cor, nem a raça, nem a partidos políticos, porque tudo isto era feito na base das coisas concretas que nos interessa a todos. Isto, de facto, eu chamo isso de uma tal coesão de vida democrática, que é, sabendo que cada um tinha o seu partido, tinha as suas opções, não era obstáculo de participarem no que quer que fosse, desde que aquilo que se está a fazer tinha interesse para a cidade. E foi assim que surgiu. Tinha um instrumento na mão, uma visão política, uma vontade de intervir, e que permitiu que se chegasse a esta candidatura e que deu o trabalho e houve pessoas que deram um contributo sensacional e às quais eu já não, muito desse trabalho já não contribuí diretamente.